Olá, eu sou o professor Pedro Veronese e hoje nós vamos discutir tópicos fundamentais da clínica médica, mais voltados para a parte da cardiologia, que você precisa dominar. Quando é que eu suspeito que eu estou frente a um ataque à arritmia? Quando eu tenho uma frequência cardíaca maior que 100, enunciado, uma triagem no pronto-socorro, um enunciado de uma questão que traz um paciente com uma frequência maior que 100, eu tenho que pensar que eu possa estar no capítulo das taquiarritmias. As taquiarritmias podem ter QRS largo, como essa aqui, podem ter QRS estreito e intervalo RR totalmente irregular, como essa, podem ter um QRS estreito e um intervalo RR regular, como essa aqui. Não importa muito qual é a taquiarritmia, QRS estreito, QRS largo, intervalo RR regular, irregular, não importa muito. Importa o seguinte, se esta taquiarritmia estiver causando instabilidade, eu tenho que obrigatoriamente agir imediatamente pelo risco desse meu paciente evoluir para uma parada cardiorrespiratória. Como é que eu sei se esta taquiarritmia está causando alguma instabilidade? Ou seja, se essa taquiarritmia estiver causando aqui o CCDD, ou seja, sinais de choque, má perfusão, hipotensão arterial, ou consciência alterada, ou dispneia do tipo edema agudo de pulmão, ou dor torácica típica, dor torácica anginosa, e esses sintomas, sinais e sintomas estiverem sendo causados pela taquiarritmia, eu tenho uma taquiarritmia com instabilidade. Portanto, meu paciente tem um risco iminente à vida. Portanto, eu devo realizar cardioversão elétrica sincronizada de forma imediata. Esse é um conceito extremamente importante e que os examinadores adoram nas provas. Então, toda hora cai questão disso. Tenho qualquer taquiarritmia causando CCDD, sinais de instabilidade, cardioversão elétrica sincronizada imediata, ok? Se meu paciente está estável, ele não tem lá o CCDD, eu tenho mais tempo de respirar, de realizar um eletrocardiograma de 12 derivações e observar esse eletro de forma mais tranquila, ok? Então, meu paciente tem uma taquiarritmia, eu vou levá-lo para a sala de emergência, eu vou monitorizá-lo, eu vou pegar um acesso venoso, eu vou botar um catéter de oxigênio, vou realizar um eletro de 12 derivações e vou fazer uma avaliação pormenorizada desse eletro. Meu paciente está estável, eu tenho tempo. Então, como é que eu faço? Primeira coisa, avaliar a frequência. Eu pego o intervalo entre 2 QRS, aqui eu tenho 10 quadradinhos, 1.500 divididos por 10, 150. Opa, frequência acima de 150, estou no capítulo das taquiarritmias. Então, eu tenho uma taquiarritmia de QRS largo ou estreito. Notem que esse QRS ele é absolutamente estreito. Pedro, o que é um QRS estreito? Que tem uma duração menor que 3 quadradinhos ou menor que 120 milissegundos. Então, uma taquiarritmia de QRS estreito. Se o QRS é estreito, isso denota que essa taquiarritmia nasce acima dos ventrículos, ela é supraventricular. E notem vocês que o intervalo RR é regular. Então, tem uma taquiarritmia de QRS estreito, intervalo RR regular. Então, estou padronizando aqui, pessoal. Olha lá, ó. Frequência cardíaca maior que 100, QRS geralmente estreito, intervalo RR regular. Geralmente eu não vejo onda P, e às vezes com o olho bem treinado eu consigo enxergar uma onda P retrógrada. Mas se eu não enxergar a onda P também não tem problema, eu não vou ter aquela onda P sinusal, sabe aquela onda P bonitinha aqui em D1, D2, AVF, precedendo QRS? Não vou ter, que eu teria numa taquicardia sinusal. Então, eu tenho aqui uma taquicardia paroxística supraventricular. Enare 2021, paciente masculino, 60 anos, foi admitido na urgência com quadro de taquiarritmia de início recente, sintomática. Foi realizado o eletrocardiograma na admissão, que é apresentado em seguida. Analisando o eletrocardiograma e as alternativas a seguir, qual é o ritmo predominante, mais provável que se apresente? Então, ele está querendo que você avalie o ritmo do eletrocardiograma, uma questão basicamente de interpretação do eletro. Então vamos lá, pessoal? Olha lá, notem vocês que eu tenho um eletrocardiograma que o que me chama atenção, algumas coisas aqui. Primeiro, esse QRS não é um QRS estreito, é um QRS largo. Né? Tem aquela morfologia RSR' aqui em V1, então eu já penso que há um bloqueio de ramo aqui. Então esta morfologia é típica do bloqueio do ramo direito.
Então, tem um bloqueio de ramo direito aqui, mas ele não está perguntando se tem um bloqueio de ramo direito, ele quer saber qual é o ritmo. Então, aqui é fundamental que você olhe para a parede inferior, aqui, ó, D2 está aqui, D3 está aqui e AVF. Notem vocês que na parede inferior D2, D3 e AVF eu tenho um serrilhado de serrote bastante nítido. E notem que essas ondas F maiúsculas do flutter atrial, elas são bem regulares, geralmente frequência em torno de 300. Então se você pegar a distância entre essas duas ondas Fs aqui, vai dar 5 quadradinhos, 1500 divididos por 5 dá 300. Então eu tenho 300 de frequência para os átrios, não para os ventrículos. Você vê que a frequência dos QRS aqui é até uma frequência abaixo de 100, mas eu continuo no capítulo das taquiarritmias porque a frequência dos átrios está acima de 100. Não só está acima de 100, como está em torno de 300, com essa morfologia em serrilhado de serrote. Esse eletro é típico de um flutter atrial, mas com resposta ventricular normal, porque a frequência está geralmente entre 60 e 100, resposta ventricular normal. Então, qual é o diagnóstico eletrocardiográfico aqui? Flutter atrial, morfologia das ondas Fs em serrilhado de serrote, flutter atrial.